Como vocês sabem, agora em 2023, Roberto está completando 40 anos de atuação. Ele já fez um vídeo falando um pouquinho sobre a história, mas tem muita coisa que a gente pode conhecer, algumas curiosidades muito legais, que valem a pena que você, que gosta mais de Roberto, que tem uma admiração maior, possa ter vontade de saber. Então a gente está fazendo esse vídeo como bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas, coisa que eu já sei, e pode ser que tenha coisa que até eu descubra aqui nesse vídeo. Então, e aí, seu Roberto, como é fazer 40 anos de contabilidade? Muito bom, né? Principalmente para quem gosta, para quem exerce essa profissão, não por necessidade ou não por ser um meio de vida, mas por realmente ter paixão pela contabilidade. Né? Então, desde que concluí lá nos idos de 1983, me dedico com afinco todos os dias à profissão da contabilidade. Aí vamos pensar desde o começo. Como foi que surgiu a vontade de ser contador? Quando pequeno, eu tinha um sonho de ser químico. Né? Inclusive, meu pai me deu um laboratório portátil de química, eu saía queimando as coisas em casa. Mas meu pai, ele era sócio de uma indústria de imóveis aqui em João Pessoa, e já novo, já comecei a ir para a fábrica com ele, né? E já aos 15 anos, já comecei a trabalhar, de um certo modo, oficialmente, digamos assim, já que a minha carteira foi assinada aos 16 anos, e na empresa fui para a parte administrativa, né? E lá conheci o contador da empresa, né? Hoje tem um contador ainda que está, talvez não esteja mais ativo, mas tem escritório ainda que o filho trabalha, José Araújo da Nóbrega, né? Que me incentivou, mostrou como era bom a contabilidade, né? A importância da contabilidade. E aí eu comecei a tomar gosto, esqueci a química, evidentemente, né? E passei a me dedicar à contabilidade. E fiz o vestibular, na ocasião, em 1983, para a Universidade Federal. Nós tínhamos naquela época a primeira e segunda opção, é evidente que a primeira opção para a contabilidade, e fui aprovado nesse primeiro vestibular, e aí comecei a minha vida na área contábil. Só para quem é estudante aqui, conta um pouquinho, rapidamente, de como foi o curso. O senhor já fazia estágio, procurou logo estágio, demorou, como foi? Eu comecei, como eu falei inicialmente, em 79, tá, trabalhando com meu pai. Pouco tempo depois, 2 anos depois, meu pai efetivamente se aposenta da fábrica, se afasta da atividade fabril, né? E aí, com os contatos que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, ele me arranjou um estágio de contabilidade no escritório de Kleber Neves, que aqui era talvez um dos maiores escritórios da Paraíba, juntamente com o professor Garibaldi. Aí eu começo a ser estagiário, né? Estagiando na área da contabilidade, que era a área de hospitais no escritório de Kleber, né? E aí começamos a trabalhar de uma forma imensa, atualizando, junto com um colega que já era o responsável pelo setor, o Vicente, né? E trabalhávamos diretamente com hospitais, casas de saúde, né? Amigos e diversos outros, né? E isso atualizando a contabilidade, que era uma contabilidade manual, tá certo? Eu posso dizer que eu conheci alguns sistemas que hoje ninguém nem sonha que existam, né? O sistema tríplice, onde era tudo feito manualmente, em máquina de datilografia, que inclusive eu fiz também, como era normal na minha época, o curso de datilografia na escola Hamilton, né? Onde a gente tinha lá para aprender a datilografar de uma forma correta. Isso me ajudou também na área de contabilidade, né? E aí começamos a trabalhar, esse sistema tríplice era manual, a gente fazia, separava as fichas minhas, tinha 3 fichas, né? E fui evoluindo sempre nessa linha da contabilidade, né? O senhor chegou a fazer algum projeto de extensão? Só que a faculdade era um pouco diferente na sua época. Não existia isso, né? Na época, quando eu entrei em 79, ainda era um sistema Acho que era da ditadura ainda, né? Ainda tinha o EPB, né, e tal, mas não tinha aqui não. Fiz o quê? Assim que concluí em 1983, a Universidade Federal lançou o primeiro curso de especialização na área de contabilidade, que é um curso de contabilidade gerencial, aonde inclusive a Secretaria de Finanças da época, né, mandou diversos auditores, né? E era um curso que nós fazíamos de manhã e à noite, né? Neste
meio tempo, o que acontece? Quando termina o curso, eu passei uma oportunidade para abrir um escritório de contabilidade, né? Que abri em sociedade com o Vicente, que na época quem era, digamos, o meu supervisor na área de contabilidade, lá no escritório Kleber Neves, e abrimos, onde alugamos uma sala, lá no Vina Del Mar, né? O interessante é que para montar essa sala, o que é que nós precisávamos? Birô, cadeira, uma estante, eu já tinha máquina de datilografia e uma máquina de somar, né? O que foi mais caro nessa época foi um telefone. Porque nessa época, o telefone não é como a gente hoje vai ali na esquina e compra um telefone, né? Então compramos, meu pai, na realidade, foi quem financiou tudo isso, comprou essa primeira linha de telefone. Bom, estava montado o nosso escritório. Né? Computador não tinha ainda não, né? Aqueles computadores... Não, de maneira alguma, isso aí era um sistema triplo. O que tinha assim na época de evolução, talvez os colegas que sejam da época vão lembrar da máquina Audit, né? Que era uma máquina grande que fazia somas, tá? Mas aí só quem usava normalmente eram pessoas que tinham um conhecimento específico. Nós chegamos a ter, mas não operacioneiros dessa máquina. Bacana. E aí você já consegue ver um pouco da vivência profissional enquanto está na faculdade. O interessante é que na época do Roberto ainda não tinha a prova do CRC, então já formava, já virava contador, ainda bem. E aí, logo depois, vocês já viram que a empresa foi aberta, só o senhor e o Vicente, né? Inicialmente, assim, nós dois, né? Vicente, ele continuou no escritório de Kleber Neves, né? E eu me desloquei até fisicamente para o nosso novo escritório, onde nós tínhamos um cliente. Nosso primeiro cliente foi a Revisa Veículos, né? Que era uma loja de veículos e uma oficina mecânica, que ainda hoje eu tenho ainda a satisfação de contar com o João Batista aqui, que nós fazemos para ele serviços da parte de imposto de renda, né? Esse é o primeiro cliente e eu continuava fazendo alguns serviços que eram ainda de Kleber Neves, né? Nós continuamos no início nessa situação. Bacana. O senhor fala que o primeiro funcionário que o senhor teve foi o motoboy. Foi muito importante contratá-lo. Agora fala pra gente o porquê isso. O que acontecia? A situação daquela época é muito diferente de hoje, né? Hoje nós temos tudo automatizado, mandamos por internet. Não, naquela época, pessoalmente, eu levava a empresa as folhas de pagamento, levava o ICMS. Lembrando que nessa época nós não tínhamos esse volume de obrigações acessórias. Basicamente, nós fazíamos a parte de contabilidade, evidente, a parte fiscal, né? Onde tínhamos o recolhimento do ICM, não tínhamos GIM, não tinha ainda nada dessas informações acessórias, FGTS e INSS. Né? E mensalmente, aí quando nós já tínhamos alguns clientes, né? E pessoalmente eu levava aos clientes, né? Esses impostos, passava para conversar com o cliente, mas aí eu notei que tinha um conceito, uma vinculação. Qual era? Vinculavam minha pessoa a alguém que estava levando obrigações para pagar, né? De um certo modo, o que é que aconteceu? Criou aquela ideia quando eu ia conversar com o cliente, evidente, saber algumas situações, mas também estava levando despesas. Aí eu tentei desvincular essa situação. É por isso que a Rebeca fala que o motoboy na época, né, que era de ônibus, evidente, o a pé, né, ele levava as informações. Então eu continuei visitando aqueles clientes iniciais que nós tínhamos, né? Nosso segundo ou terceiro cliente foi o posto de combustíveis em Bahia, né, Santa Rosa, que ainda hoje temos a honra de continuar conosco, a dona Odisseia, hoje com a sorveteria. Tá? Então, eu continuei visitando os clientes, mas aí já ia para saber como o cliente estava, se estava de alguma coisa, e a pessoa que foi contratada fazia essa entrega de obrigações e também coleta de informações e documentos. Ele virou cobrador de imposto e o senhor virou contador. Tentando desvincular desde então. Tá. A gente tá falando da empresa que tinha praticamente 2 sócios, um motoboy, e hoje em dia a gente tem 55 pessoas. Mas só abrindo parênteses, nessa época, né, que o escritório iniciou na subloja da Vina Del Mar,
aonde também fazendo uma referência a Cleidson de Jesus, né, que era nosso vizinho, que tinha um consultório de odontologia, né, e que até hoje ainda nos honra com a sua construtora. Tá? Na realidade, nessa época, até antes de contratar o motoboy, né, eu fazia tanta limpeza, né, nos sábados ia para limpar as janelas, para complementar toda a parte lá de fazer uma faxina, porque era eu e eu, até porque depois essa sociedade que eu tinha com o Vicente, nós resolvemos destratar, desfazer, né, e eu fiquei só no escritório, né? Então praticamente fazia tudo, limpeza, tudo era eu com eu mesmo. Hoje em dia o senhor sabe nem onde fica as vassouras, né? Mas então, eu queria que o senhor contasse um pouco da evolução. São 40 anos de história, é muita história. Eu tô aqui há 10 anos e eu já tô vendo bastante coisa. Eu cheguei aqui, Roberto tinha uma sócia ainda. Antigamente tinham 2 aqui. Mas eu sei que nesse meio tempo houveram sociedades, foram desconstituídas sociedades. Hoje em dia tá só Roberto. Não sei como ele me aceitou como sócia, mas eu queria que o senhor contasse um pouco, rapidamente, sobre as sociedades. Eu acho que isso dava até um outro vídeo, como ter sócio vale a pena, não vale. Mas conta um pouquinho sobre isso. Ao longo do tempo tive vários sócios, né? Como eu falei inicialmente, o José Vicente, né? Nosso colega, contador, atuante, né? Foi nossa primeira sociedade, né? Tivemos, foi bem, chegou um momento que entendemos de que o melhor seria seguir cada um o seu caminho, mas mantendo a amizade, né? Depois tivemos, ainda pouco tempo depois, tivemos uma outra sociedade, onde o Renato, que tinha estudado comigo, e o Ronaldo também, né? Mantivemos também por um tempo razoável uma sociedade também, até no momento em que sempre que a vida segue seu rumo, né? Então chegou um momento que primeiro o Ronaldo saiu, depois ele veio a falecer pouco tempo depois, fiquei junto com o Ronaldo, também mais na frente entendemos que cada um tinha uma vocação e nos separamos, né? Nessa época já tínhamos saído lá do Vila Del Mar, passamos um breve tempo na Rua da Areia, logo no começo da Rua da Areia, junto aos 18 andares, e nessa sociedade que nós constituímos, com o Ronaldo e com o Renato, nós alugamos uma casa em Jaguaribe, né? Grande, uma área grande que nós tínhamos, e passamos um bom tempo nessa sociedade. Lá em Jaguaribe, já que a área era grande, você já tinha mais funcionários? Não, ainda aí eram basicamente os 3, e aí pouco antes inclusive dessa sociedade, tive a oportunidade, uma pessoa que marcou muito a nossa história, que nos ajudou muito e que também terminou conosco, foi o Manuel Fernandes, né? Manuel, inclusive, ele na ocasião que terminou o curso, ele já era aposentado, ele trabalhava na loja de comércio lá no centro da cidade, que vendia bicicletas, né? Não lembro o nome agora. Né? E o Manuel chegou no escritório e disse: olha, Roberto, eu estou aposentado e não dá para eu ficar aqui pelo menos para fazer alguma coisinha para ficar em casa, não tenho o que fazer. Eu disse: não, Manuel, vem para cá. E a partir daí o Manuel começou a assumir integralmente o setor pessoal, né? Ele não se identificou, digamos, com a parte de contabilidade, com a parte fiscal, mas teve uma paixão repentina por parte do setor pessoal, né? E aí ele começou a cada dia dominar esse setor, estudando, né? E pronto, praticamente ele é quem era o responsável pela parte pessoal, né? E quem está com a gente há uns 20 e poucos anos, lembra com muito carinho dele. Né? E ele formou pessoas que também nos foram muito gratas, a Leda, que substituiu ele quando ele, por a idade evidente, por doença, ele afastou-se, né? Então ele já deixou formada a Leda, que também nos ajudou muito tempo, né? Também ainda a Nivânia, hoje, que é a nossa coordenadora, nossa responsável pelo pessoal. Especialista. Especialista, e tudo vem da educação e da formação do Manuel. E a gente foi uma pessoa muito, muito importante até ele se afastar da nossa convivência. Daí depois teve a sociedade, foi com o Gustavo. Aí tivemos também 2 pessoas que já eram da nossa equipe, o Gustavo e a Nailma, que também passaram um bom tempo. Então, além de todas as pessoas colaboram, né? Todas as pessoas somam, né, dentro de uma atividade, até porque a sociedade
mesmo sendo uma situação difícil, né? Porque existem entendimentos e situações diferentes, mas sempre ajuda, sempre soma, né? Eu sempre entendo que você tendo pessoas que agregam a tua atividade sempre são bem-vindas. Show. Daí, aí volto à questão de quando foi que a empresa começou a pivotar de só os sócios para vou contratando. Eu sei que a gente já chegou a ter 60 pessoas aqui. Agora a gente já está com 55, contando com os estagiários. Como é que começou eu preciso de mais gente, porque a gente está conseguindo mais cliente? O setor de contabilidade é um setor que mesmo hoje, com toda a tecnologia, demanda um volume muito grande de pessoal, né? Nossa mão de obra, a atividade do pessoal é significativa na empresa de contabilidade e com a gente não foi diferente, né? Como falei, iniciamos aqui, também teve a primeira esposa, também era contadora, também, a mãe de Rebeca. Foi uma das sócias, né? Também. Foi sócia também, foi sócia antes desses sócios anteriores. Né? Só para constar, a empresa já teve uma época que se chamou Cavalcante e Cavalcante. Sim. Vou constar. Né? Podemos voltar. Então aí ela também, e aí nesse meio tempo, quando nós terminamos nossa história com o Renato, e alugamos uma sala num recém-edifício inaugurado em João Pessoa, né? Que era as PLAN, Associação de Plantadores de Cana. Né? Tivemos lá uma salazinha, lá no nono andar, no último andar, e nessa sala, na época estava eu, Manuel e a Ana, né? A minha esposa na ocasião. Né? E aí, depois contratamos mais uma pessoa para nos auxiliar, já tínhamos também o office boy, né? E aí começa a evolução. Né? Essa sala, de um momento para outro, ficou pequena, realmente não tinha mais. Nós tivemos meu pai, que era marceneiro, fez prateleira em tudo que era lugar, no banheiro, onde tinha espaço, ele alocou papel. Naquela época, lembrem que nós tínhamos papel que não acabava mais. Né? Então chegou um momento que essa sala não tinha fisicamente mais como atender nossas demandas. Né? Até que também estávamos já começando a captar alguns clientes, né? E não tinha até como contratar pessoas. E nessa ocasião... Não tinha espaço, né, para colocar as pessoas. Sim, né? E nessa ocasião, né, era difícil, porque uma pessoa não tinha muitos imóveis comerciais. Né? Eram difíceis, salas muito poucas. Né? Foi quando fomos apresentados, através inclusive de um cliente nosso, a Damaso Móveis, né, através do Paulo, que a padaria Miramar, aqui perto da Praça da Independência, tinha algumas salas para alugar. E nós alugamos nossa primeira sala lá com o seu Mário, né, que já falecido, mas era proprietário da padaria. Né? E temos a primeira sala, daí alugamos a segunda sala, alugamos a terceira sala, depois alugamos a areazinha do forno também, para deixar os papéis lá para ficar esquentando. Né? Então, o perigo de ter um incêndio. Aí começamos evoluindo. Mudamos aqui para a padaria Miramar, né? Fisicamente já era melhor. Nessa ocasião já contratamos mais pessoas, né? Começamos a ter pessoas também para nos ajudar. Já tínhamos o Manuel no setor pessoal, né? Contratamos a Valdete também, que ficou no fiscal, né? Depois da Ilma também, que está no setor fiscal. E eu fazia parte de contabilidade, certo? Pronto, então fomos começando evoluindo e é evidente aí tendo novos clientes. Um ponto que também é interessante nessa minha trajetória foi que eu sempre tive um interesse em participar das entidades de classe. Né? É um ponto que temos que considerar. Inicialmente, nós fomos participar do Conselho Regional de Contabilidade. Né? Então, na época, inclusive, o que marcou essa vontade de participar do Conselho, que nessa ocasião, né, isso década de 80, né, para 90, né, não existia muito interesse dos profissionais para participar do Conselho de Contabilidade e não tinha uma disputa como nós temos hoje. Tá? E em uma ocasião, o que marcou, o que foi uma virada, foi um congresso que nós fomos na Bahia, o primeiro congresso que nós fomos, né, lá no final de 80 para 90. Foi a primeira viagem de avião do senhor, né? Também foi a primeira viagem de avião, né? E nós vimos lá que o estande da Paraíba não tinha ninguém, não foi assumido, o nosso conselho não assumiu. Tá? Então, junto com um grupo de amigos, capitaneados na época pelo professor Guerra, né, de saudosa memória, né,
resolvemos lançar uma chapa. Né? Juntamos diversos amigos aqui e fizemos essa chapa com a ideia de mudança, de renovação. Né? Fomos vitoriosos, né? E aí assumimos o Conselho de Contabilidade. Né? Entrei inicialmente como suplente no primeiro momento, né? E aí começamos a escalar o conselho, fazer mudanças daquilo que a gente tinha proposto, que era o nosso pensamento e a nossa proposta de campanha. Né? Depois, aí participei ainda mais de umas 2 ou 3 gestões, já chegando a vice-presidente do Conselho de Contabilidade, né? E em paralelo também, em um desses encontros, em um dos congressos nacionais, tivemos contato, conhecimento com a FENACON, que estava sendo fundada, ou seja, a Federação Nacional das Empresas Civis Contábeis, que em cada estado tinha um sindicato próprio, né? Normalmente, na época da designação, o SESCOM, Sindicato das Empresas Civis Contábeis e mais outras várias atividades, né? E isso nos motivou, com a ajuda do SESCOM de Pernambuco, no Galalá, a SESCAP, né? O Geraldo Queiroz, na época, presidente, nos deu um apoio muito grande, e nós fundamos aqui o SESCOM Paraíba, né? Tive a oportunidade de participar da mesa de fundação e também fui primeiro presidente do SESCOM da Paraíba, né? Onde passei muito tempo como presidente, até porque também não tinha muitos interessados. Tá? E depois passei essa questão do SESCOM, aí saí, deixei o conselho, né? Me dediquei mais diretamente ao SESCOM, tá? Até porque tinha outras atividades, como eu falei também. Nessa época eu mantinha um escritório e era também funcionário público, auditor interno do Estado, né? Onde tive também a satisfação no período aqui de auditor estadual. Tive algumas atuações, como eu fui liquidante da empresa de serviços de transportes urbanos de João Pessoa da Paraíba, né? Cetusa, acho que alguns que têm o negócio lembram dessa empresa de ônibus que foi criada na época de Buriti, tá? E também participei como membro da comissão de privatização da Saelpa, hoje Energisa. Tá? Então, sempre tinha essas missões assim, no Estado durante esse período. Isso. Agora eu vou deixar o senhor falar da época, na verdade, antes dessa época, né? O fatídico 2012. Mas vamos lá. Roberto atuava, como vocês perceberam, em várias frentes. E aí a empresa continuava crescendo. Ele já estava com os sócios, né? Já. Eu acho engraçado que tem gente que me fala que antigamente chegava o Roberto na reunião e dizia: gente, vocês têm que fazer a empresa dar certo, porque eu sou auditor, eu ganho bem, vocês precisam da empresa. Então o pessoal tinha um incentivo, né? Que teoricamente o senhor não precisava, mas sempre gostou muito da RC. Só que aí teve um momento que o senhor percebeu que precisava mais voltar os olhos para a empresa, para poder ajudar, para ela dar certo cada vez mais. Conta aí como é que foi esse estalo. Realmente, nessa época, vamos relatar alguma coisa na 2010 aproximadamente, né? Nós já tínhamos uma empresa de contabilidade, já de um porte razoável para o Estado, né? Já tínhamos o que? 40, 30, 50 pessoas, não lembro, tá? E isso nós tínhamos nessa ocasião, o trabalho era essencialmente manual, né? Toda a parte de contabilidade era digitada, o cliente mandava documentos físicos, né? E nesse documento físico nós tínhamos que, na realidade, fazer um trabalho de digitação, o que não contribuía para que a contabilidade tivesse uma visualização mais rápida. Também, vamos dizer, se for pensar em parte fiscal, também nós estávamos nessa época começando as notas eletrônicas, mas também ainda era digitada. Sempre lembro, mas foi uma evolução de um período inicial, que nós temos livros onde a gente escriturava manualmente nota a nota e depois saía somando as colunas, que dava um trabalho muito grande para fechar uma com a outra. Tá? E o que acontece nessa época? Entendo hoje a necessidade de um foco específico na empresa contábil. E eu me dispersei de certa forma, né? Tanto estava na empresa contábil, como era ou do SESCOM, ou do conselho, ou dos dois, né? Assumindo a vice-presidência, que demandava tempo no conselho,
participando de gestões como da Cetusa, da liquidação do Cetusa, como privatização dessa época. Então isso tudo de uma maneira concomitante tomou muito meu tempo e entendo que aí a gente terminei me desviando a atenção maior da empresa. Também nós tínhamos, já era uma empresa, como eu falei inicialmente, já com volumes significativos de clientes. E foi quando a evolução do SPED, da nota fiscal eletrônica, começamos a ter diversas obrigações acessórias. Não é? E aí o que é que nós avaliamos, juntamente na época com os sócios? Tá? Dentro daquele modelo que nós estávamos, dentro daquele passivo, digamos assim, de obrigações também de contabilidade, nós não teríamos como atender aquelas demandas. Né? Ficamos preocupados. Está vindo aqui uma obrigação, começava na época, a obrigação de ter o SPED, né, ICMS, já como SPED, o SPED de contribuições, e nós visualizamos que aquela estrutura, do jeito que estava, mesmo com a quantidade de pessoas, teríamos problemas. Né? Foi quando paramos, fomos fazer uma reflexão mais profunda e entendemos que nós tínhamos que mudar. Né? Aquele ritmo, aquela situação, precisávamos adequar a nossa realidade e partimos para uma situação um pouco drástica, reduzir. E reduzir de uma forma muito significativa. Né? E isso sempre a gente, quando fala dessa época, 2011, 2012, que foi uma virada na realidade, foi uma mudança de chave, né? Onde a partir daí tivemos que fazer uma triagem na nossa carteira e muitos clientes que naquela época não estariam adequados à situação futura que estávamos pensando, entregamos um volume significativo de clientes, inclusive nós planejamos, dentro desse nosso planejamento, envolvia a entrega dos clientes, que de fato ocorreu, envolvia a venda de nossa sede, né? Que mesmo passando quase um ano, ninguém nunca ofereceu nada para comprá-la, ainda bem, graças a Deus. Né? Mas tínhamos o quê? Nós tínhamos um passivo, nós tínhamos recebido dos clientes para entregar principalmente contabilidade e tivemos que entregar. Então, um planejamento que contemplava uma perda de receitas com a entrega dos clientes, mas também uma redução de despesas, inclusive com redução de quadro e outras despesas também, terminou não se realizando porque nós precisávamos cumprir as nossas obrigações. Nós tínhamos sido pagos e era nossa obrigação entregar tudo que o cliente contratou conosco. Né? E foi uma fase difícil, muito difícil. Né? Nós contávamos com a venda da casa para suprir essa perda de receita, que efetivamente não ocorreu. Né? E eu até brinco aqui com Bernadette, aqui, que é a nossa financeira aqui há 20 e tantos anos, né? E ela brincava aqui comigo, não, porque na época não era brincadeira. Hoje a gente até pensa assim, né? Olha, Roberto, a gente está com uma situação difícil, não tem dinheiro, amanhã vamos cortar a energia. A gente corria, pagava a energia. Aí 2 dias depois, olha, o telefone pensa, amanhã a gente não tem dinheiro não, corre novamente. E assim passamos esse período, né? Foi um grande aprendizado, né? Temos também aqui, na época, contamos assim, tivemos também apoio de outras pessoas, né? E um fato interessante, nós fomos formados, começando com um amigo nosso, o Cadete de Natal, né? Ele nos informou que ele teve uma assessoria de um consultor na época, Kellerman, né? Pessoa fantástica. Ele ainda é consultor, se alguém precisar. Que ele disse que ajudou muito ele lá, né? E através do Kellerman, nós fomos, eu e Rebeca, nós fomos a Natal, que ele é de Natal, né? Vamos conversar com ele se ele poderia também nos ajudar, né? E lá contando nossa história, nossa choradeira toda, né? E ele não queria, no primeiro momento não, mas como foi uma indicação lá do pessoal da Rui Cadete, né? Da série, né? Principalmente, né? Então, ele aceitou. Tá bom, eu vou fazer isso com vocês. Aí veio a segunda parte. Vou cobrar tanto, esse ponto. Aí ponto. Complicou porque a gente não pode pagar não. Do jeito que nós estamos, não temos como pagar. Mais uma vez ele nos ajudou e fechamos uma situação, né? E ele passou aqui conosco praticamente uns 2 anos, né?
E também foi um divisor de águas aqui. Foi uma grande valia. Ele, na realidade, ele não trabalhava a parte de contábil, mas uma parte mais estrutural, uma parte de coach, digamos hoje, né? A gente fala do coach, né? Aonde ele vinha e trazia, né, aquela determinação, e as pessoas, inclusive, ele vinha uma vez por semana aqui, olha, o consultor vem amanhã, tem que resolver, tem que fazer, e também foi uma virada, né? Então, essas decisões todas, né? Então, nós entendemos que a partir dessa data, de 2012, aproximadamente, 11 e 12, né, nós entramos em um novo patamar, né? Nós mudamos, né? Foi também quando, já fazendo parte do SESCOM, não é? E também depois, eu não lembro exatamente... Mais ou menos em 2012, G-Brasil, né? Também aí tivemos o conhecimento, né, de um grupo de contabilidade, o G-Brasil, né, que é um grupo que congrega empresas de contabilidade de todo o Brasil, né? E fomos indicados aqui, estavam procurando um representante da Paraíba, né? Mais uma vez fomos indicados aqui pelo Rui Cadete, né? Nosso amigo de longa data. E também pelo nosso amigo de Pernambuco também, Carmelo, né? E eles vieram aqui, nos entrevistaram e fomos aceitos nesse grupo seleto, um grupo de grande responsabilidade, né? Que hoje temos grande satisfação e honra de participar e representar aqui na Paraíba. Né? Então, isso começou a mudar, né? As ideias que nós escolhíamos lá, com o G-Brasil, né? De grandes empresas que participam, né? E isso foi uma somatória, tá? De pessoas, né? E tudo mais que hoje nos trouxe até aqui. Isso. Bacana. São vários pontos que, se for para contar, realmente vai ficar com mais de 1 hora esse vídeo. Mas eu achei interessante que vocês conhecessem um pouco mais esses detalhes, as sociedades, o perrengue. Infelizmente, ter uma empresa não é fácil para ninguém. As empresas de contabilidade, até hoje, algumas ainda se veem como escritório contábil, não como empresa ainda. E acho que com aquela Hermânia, né? Aquela Hermânia, a gente ganhou muito essa ideia de empresa, não só de escritório. O que é muito importante, porque a gente tem que ver gestão. Antigamente a gente não parava para ver os honorários direito, e aí acabava fazendo empresa de graça, porque não tinha uma boa comunicação entre os setores. Não vou dizer que hoje a nossa comunicação é maravilhosa, mas a gente está sempre tentando, se esforçando. O senhor quer falar um pouco sobre a questão de RH? Isso é um fato. O que acontece na empresa contábil do modo geral, né? Durante muitos anos, as empresas contábeis hoje surgiram como escritórios, né? Qual é a minha visão entre ser escritório e ser empresa contábil? Tá? O escritório ele é centrado basicamente no contador, né? Via de regra, são estruturas menores, tá? Aonde tem uma pessoa, tem aquele responsável como o principal, né? Se a gente já evolui, já passa para um conceito de empresa, tá? Nós temos que entender que a contabilidade é um negócio como qualquer outro, é um negócio como o negócio dos nossos clientes, tá? Nós demandamos recursos humanos, tecnologia, né? E como todo mundo sabe, a loucura de nossa legislação, né? Hoje, a cada dia você tem uma situação, amanhã tem outra, né? Eu sempre penso que nós vivemos numa prova constante, né? Nós somos todo dia provados, todo dia nós somos parados no sentido de que temos as fiscalizações nos diversos níveis, né? E nós temos que estar sempre correndo para ter nosso cliente em conformidade, né? Para poder atender, não ter que o cliente amanhã venha ter algum problema de fiscalização, e isso demanda muita coisa, tá? Então aí vem a questão da empresa contábil, né? Dentro de uma estrutura que não está mais como uma pessoa, mas como um grupo, né? Onde nós temos recursos humanos, como vinha inicialmente falando, não existia esse conceito de controles, né? Nós mesmo aqui, mesmo com 50 pessoas, né? Que não é um volume pequeno, uma equipe pequena, mas nós não tínhamos uma visão
de controle, uma visão de saber o que as pessoas precisam, uma visão de feedback para conhecer o potencial das pessoas. E estamos fazendo isso, né? Nem visão de produtividade. O pessoal aqui brinca que antigamente existia uma lan house aqui, que o pessoal ficava sem trabalhar. E aí, você imagina, a gestão geralmente sempre cheia de coisa, sem conseguir medir, sem conseguir caçar onde é que tá isso daí. E, obviamente, a gente ainda não é perfeito, mas foi investido em várias situações de RH. Eu acho que é interessante a gente destacar o nome de Débora, que fez um trabalho muito bacana aqui com a gente. Como outros consultores também, a gente teve vários consultores de processos, né? Sim, sim. A gente sempre procuramos pessoas com uma visão específica e diferenciada que pudessem nos ajudar, né? Porque, veja, nós conhecemos contabilidade, fazemos contabilidade, mas é evidente, como qualquer outra empresa, né? Nós precisamos de pessoas que tenham visões diferenciadas, que possam agregar essa nossa expertise, a administração, né, os controles e outros aspectos importantes para uma empresa. Isso. Daí, em relação aos consultores que ajudaram com a gente a medir e descrever melhor os processos, eu dou um salve especial para Tarcísio. Tarcísio, meu compadre, começou a contabilidade comigo lá em 79. Para Saulo, que é consultor ainda hoje, Tarcísio também é. E também agora a gente está refazendo novamente com a empresa Júnior, a Otimize. Então é muito importante, a gente está sempre revendo os processos para melhorar. Mudamos algumas vezes a forma de trabalho para tentar melhorar a entrega, melhorar os controles, otimizar o trabalho das pessoas. Então a gente já trabalhou por especialidade, já trabalhou por complexidade. Agora a gente está trabalhando com o pessoal do Mapia. E aí vale um salve especial também para a Lucilene, que graças a Kellerman virou nossa diretora operacional e se descabela sempre para conseguir fazer com que os processos andem, porque é muito isso. Roberto, como vocês já puderam ver, é uma pessoa, um contador fantástico, um gestor também. Ele obviamente não vai falar, mas todo mundo super considera ele aqui como líder, como gestor, como pessoa acessível, não só para os clientes, mas também para a equipe, para poder estar aqui e ajudar, o que algumas vezes não ficou muito legal por causa da hierarquia, que às vezes ele é tão acessível que o pessoal quer ir direto para ele. Mas é bom em questão de clima até, é importante ter um chefe que não seja só chefe, é também uma pessoa acessível para todo mundo. Mas aí... reconheci, como eu falei anteriormente, né? Eu mantinha uma série de atividades paralelas aqui. Serviço público, conselho, SESCOM, né? E chegou aquele momento que reconheci, né, que eu precisava focar na empresa, né, que eu precisava me distanciar dessas entidades, pedi demissão do Estado, né, entendi que minha missão no Estado tinha concluído, porque eu teria que optar, ou ficaria no Estado ou ficaria na empresa. Ficaria muito difícil dividir os dois, né? E com o coração sempre na contabilidade, pedi a exoneração e concentrei na empresa, né? Também entendi também que minha contribuição nas entidades de classe também já estava concluída, né? E hoje o meu foco exclusivo é na RC, né? Eu brinco que eu chego aqui às 6h30 da manhã e saio às 18 horas, né? Venho abrir e venho fechar. Isso é uma herança de meu pai. Meu pai, se você tem uma empresa, você tem que ser o primeiro a chegar e tem que ser o último a sair, o que de um certo modo mantém até hoje essa posição, né? Então, é importante. E eu digo que nós temos aqui uma situação muito confortável, né? Ao que me permite ter o meu foco pleno, praticamente, em atender clientes, né? Então, eu me dedico durante todo o dia a atender o cliente, a procurar resolver suas demandas, né? Por quê?
Porque nós conseguimos montar uma estrutura administrativa, né, onde não depende do ponto de vista do dia a dia de que eu tenha que participar. Né? Como a Rebeca falou inicialmente, hoje nós temos uma diretoria, né, que é composta por Rebeca na parte comercial, de marketing, né, Bernadette na parte financeira, Lucilene na diretoria geral, Roberto Albino na parte técnica, né, que nos dão um conforto de estarem sempre focando, né, no dia a dia, né, na condução da atividade nossa, de interação com o cliente, da parte técnica, né, o que, assim, talvez não seja muito comum ainda na área contábil, né, essa estruturação. Então, assim, isso facilita muito, né, esse nosso encaminhamento, não centra em uma pessoa, né. Nós sempre temos essa visão de empresa. Aí nós voltamos ao conceito de empresa, né? Onde nós temos pessoas que são responsáveis por atividades específicas, né? E também uma situação, nós estamos muito mais atentos, né, à nossa situação interna. É importante atender o cliente, é prioritário, sem sombra de dúvida, né? Mas se nós não tivermos um controle interno nosso, aonde nós estamos visando produtividade, a melhor forma de atender, sempre, como eu já disse lá no início, nós fomos a uma empresa, na época um escritório, de verdade, que começamos a testar o uso da informática nos livros fiscais do ICMS, né? Na época, alguns auditores, mantivemos uma boa relação, que mantemos até hoje, muito próximo com muitos auditores, né? E começamos a testar e aí passamos a ter o primeiro programa de livros fiscais feito por computador, né? Talvez alguns lembrem aí, nosso primeiro computador foi um XT, né, importado, né, que tinha uma memória tamanho de nada, aí saímos evoluindo para um 286, 386, 486, né? E aí voltamos para sempre com uma característica muito forte de informática, né? Mas passamos por todas essas fases, o que na realidade 40 anos permite ter esse conhecimento, tanto de uma época normal, uma época que nós tínhamos inflação de 80% ao mês, a época Sarney, Collor, né? Todos esses planos que nós vivemos ao longo desses tempos, né? Bloqueia dinheiro, plano Collor, faz os fiscais de Sarney, e isso vivenciamos do ponto de vista de contabilidade, né? E isso nos termina nos dando hoje uma visão de futuro, tá bom? Eu acho muito rico, eu sei que o vídeo vai ficar extremamente longo, mas eu acho muito rico lembrar o passado, principalmente numa ocasião especial dessa, como 40 anos. A gente tocou muito no passado, um pouco no presente, e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Roberto, de conhecer um pouco mais sobre a história da RC, que é exatamente a gente comemora junto, porque vocês viram, assim que ele se formou, ele já começou a empreender na área. Obviamente, empreendendo com o CPF, e aí vou até gravar um vídeo aqui depois para vocês entenderem a diferença entre empreender com CPF e já empreender com CNPJ desde o começo, que pode ser muito válido para quem é autônomo e está querendo empreender. Mas é isso, se você gostou, deixa aqui o teu like, se inscreve, fala pra gente se você quer conhecer mais sobre a história, se você quer conhecer mais sobre a história de quem tá com a gente também há bastante tempo. Vai ser um prazer contar um pouco mais sobre a RC para vocês. Quer falar as palavras finais? Não, eu quero agradecer e principalmente, né, nós falamos muito do passado, mas o que nos interessa agora é o futuro, não é? Nós começamos um processo de sucessão, eu tenho aqui Rebeca, que já está conosco há muito tempo, o Roberto também, meu outro filho, que também fez contabilidade, tá? Criatividade no nome. Mas tudo na realidade essa sucessão passa por um conceito amplo, né? Um conceito que permita que a RC, né, venha se destacar nessas novas mudanças, reforma tributária que tem por aí, e que nós possamos, principalmente no futuro, estar aptos e prontos para atender o nosso cliente, que é o nosso principal ponto de trabalho, tá bom? Muito obrigado e agradeço pela atenção. Obrigada.